Muito bom dia, queridos amigos e irmãos. Muito obrigado por poderem estar connosco, por terem feito esta opção e se juntarem a nós neste culto de adoração, de louvor e de gratidão ao Senhor. É para nós uma alegria podermos estar aqui convosco, porque em espírito nós estamos juntos. No próximo domingo, dia 7 de junho, nós vamos dar início aos cultos presenciais. Os irmãos podem regressar à casa de oração. Só que devido a várias limitações, entre elas de espaço, nós passaremos a ter 2 cultos dominicais pela manhã. Um das 9 às 10 e um culto das 11 ao meio-dia. Mas queríamos chamar a vossa atenção para alguns elementos importantes. Primeiro, todos quantos vierem devem fazer a sua inscrição prévia para quando a lotação de um dos cultos tiver atingido o seu limite, nós podermos dizer, agora só podem vir ao culto às 9 ou ao culto às 11. Segundo, se possível, a vossa família venha toda ela em conjunto ao mesmo culto, porque as famílias que vivem na mesma casa, eles podem sentar-se juntos, sejam 3, 4, 5 ou 6 pessoas. É muito mais fácil de orientar o espaço. Terceiro, por favor, tragam sempre máscara. Para podermos entrar no salão de cultos, por favor, só é possível com a máscara. Quarto, usem sempre o gel que está ao vosso dispor, na entrada, na saída, nas casas de banho. Usem sempre o gel para desinfetarem as mãos. Quando sairmos no final do culto, por favor, não se abracem, não se beijem e mantenham alguma distância, como nos é pedido. Qualquer outra informação complementar que precise de saber, por favor, telefone ao pastor e nós dar-vos-emos toda a informação necessária. Que Deus nos continue a abençoar. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais de além do rio e no Egito e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe esteja de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos preservou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Sus
Estamos a chegar ao fim do mês de maio e com ele também a temática ligada à família. Nós, como cristãos, temos uma responsabilidade muito grande na forma como vivemos o tema da família e como encaramos o papel de cada um de nós no seio da família. Quer se trate de marido, de esposa, de filho, de avô, avó ou netos. Hoje vamos falar então sobre este tema das perdas inaceitáveis. Hoje no seio das famílias, ou as próprias famílias, elas desfazem-se com muita facilidade e nós não paramos para nos questionarmos e pensarmos no que representa a perda da família, o perdermos a família, o desfazermos a família, o nos separarmos, o deixarmos para trás o nosso agregado familiar e irmos embora. Há aqui um preço extremamente elevado a pagar e vale a pena parar e pensar um pouquinho sobre as prioridades da nossa vida e também quais são as coisas mais importantes e prioritárias para mim. Jesus contou no Evangelho segundo Lucas 3 parábolas seguidas sobre perdas. Falou da ovelha das 100 ovelhas, de um pastor que tinha 100 ovelhas, perdeu uma. E da atitude do pastor em relação à ovelha perdida. Falou também da dracma perdida. Uma mulher em casa perdeu entre 10 moedas uma. Para nos contar finalmente a parábola do filho pródigo. E talvez esta seja uma das parábolas mais conhecidas. E nós vamos ler alguns versículos. Então, Evangelho de Lucas, capítulo número 15, para lermos do versículo 4 até ao versículo 9, e diz assim o texto. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até achá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros cheio de alegria. E vai para casa, então convoca os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Depois, a partir do versículo 11, é a parábola do filho pródigo. Deste filho mais novo, que pediu ao pai para repartir a herança e dar-lhe a sua parte, e diz-nos o texto que ele partiu para uma terra longínqua, foi embora. Nas 3 parábolas há perdas. Nós não podemos olhar ou tratar a família como uma secção de achados e perdidos. Os aeroportos têm uma secção de achados e perdidos. Os caminhos de ferro têm uma secção de achados e perdidos. E não resta dúvida que a nossa vida também tem. Nós temos no nosso coração uma secção de achados e perdidos. Mas o que mais nos marca naquilo que nós perdemos tem a ver com aqueles que estão perto de nós, que nos dizem alguma coisa, que são nossos familiares, que são nossa família. E reparem na dor que é a perda, a quebra de um matrimónio. Dor para o marido, dor para a esposa, dor para os filhos, dor para os familiares. Nós precisamos de entender que a vida é feita, é verdade, de perdas, as quais algumas são inevitáveis e até necessárias, outras são ocasionais ou perdas circunstanciais, e há na vida das pessoas, e pode haver ou pode acontecer na nossa vida, pode vir a acontecer uma perda que nós poderemos chamar inaceitável. Não podemos aceitar de ânimo leve essa perda. Devemos lutar até ao máximo por mantermos, mesmo nós, como maridos, manter o nosso lar coeso. Não pode ser de ânimo leve aceitar uma perda, uma separação.
é normal hoje nos nossos dias, as pessoas aceitarem com muita naturalidade estas perdas dentro da família. Nós precisamos de refletir e de pensar e de nos questionarmos qual é para nós o nosso maior tesouro. Qual é para mim o meu maior tesouro? Será o meu emprego? A minha profissão? Os meus amigos? O que é para mim o meu maior tesouro? Ou será a minha família? Os meus filhos? A minha esposa? O que é o meu maior tesouro? O que é que de facto para mim tem valor? O que fazer quando perdemos alguma coisa de grande valor? Quando isso acontece no seio da nossa família, o que é que nós devemos fazer? Ficar quietos, parados? Chorar? Somente? Ou fazermos como aconteceu na parábola da ovelha perdida, na parábola do dracma perdida, ou na própria parábola do filho pródigo? Mantermos o coração aberto para resolvermos a questão e procurarmos o que foi perdido para nos reencontrarmos. Precisamos de compreender também, nós precisamos de compreender qual é o nosso entendimento de perdas inaceitáveis. Perdas inaceitáveis. Para não as aceitarmos de ânimo leve. A vida, então, em primeiro lugar, é feita destas perdas inevitáveis e necessárias. E nós estamos a referir, por exemplo, um adolescente que atinge a vida ou a idade de ser jovem, deixou para trás a adolescência. É normal. Ou nós, quando casamos, deixamos a nossa vida de solteiro. Passamos a um outro estado, casados. Já não somos solteiros. O nosso comportamento também assume uma outra responsabilidade. E também há perdas acidentais ou circunstanciais. Aquilo que nós chamamos as curvas da vida são inevitáveis. Acontece. Estamos a falar, por exemplo, de uma doença súbita. Nós não podemos controlar. Aconteceu. A morte de um familiar. Não podemos controlar. Aconteceu. Acidentes. Todos nós temos acidentes. Não podemos controlar. Mas há coisas na vida que nós podemos controlar. E mesmo dentro do seio da família, nós podemos controlar muita coisa e devemos controlá-las. Agora vamos falar um pouquinho sobre aquilo que serão, só à guisa de introdução, aquilo que serão as perdas inaceitáveis. Nós devemos ter sempre um propósito no coração em relação às perdas inaceitáveis. Eu, como marido, como pai, na minha relação com a família, eu tenho que olhar para a família como algo coeso, em que caminhamos juntos e lutamos por nos mantermos juntos. Não aceitamos de ânimo leve, de forma alguma, esta quebra, esta perda. A perda da esposa, ou a perda de um filho, ou alguém que se aborreceu connosco, seja o sogro, seja a sogra. Nós lutamos por manter a família unida. Ela é a nossa prioridade. É para nós de grande estima e valor. E temos que valorizar cada vez mais as nossas relações familiares. Ela é importante. Há outras relações importantes também. A relação da nossa comunidade e igreja também é extremamente importante. Hoje estamos a falar desta. E as perdas inevitáveis, isso para nós, aliás, inaceitáveis, requerem da nossa parte uma reflexão profunda. Da nossa parte, cristãos. Porque nós temos dupla responsabilidade como cristãos. Requerem de nós uma maturidade espiritual para enfrentarmos estes mesmos desafios. Maturidade espiritual para não desistirmos. Não há desistência. Nós não desistimos. Continuamos. Há necessidade de aprender a lidar com as situações, porque aparecem sempre situações novas e nós precisamos de aprender. Nós não sabemos tudo. E quando há várias no seio da família, nós precisamos de a restaurar. Não é abandonar. Não é tomar uma posição em que ainda complicamos mais. Somos facilitadores do diálogo. E não somente facilitadores do diálogo. Nós agimos positivamente para restaurar alguma coisa que foi perdida ou quebrada. Também lutamos para reconquistar quando perdemos. E às vezes, por alguma negligência pessoal, alguma distração,
nós podemos ter perdido parte do coração da esposa, por exemplo. Nós precisamos, às vezes, de o reconquistar. Parar um pouco. Às vezes nós precisamos de parar para nos questionarmos. E às vezes nós, com o tempo, vamos deixando de fazer coisas em prol da família ou de dizer coisas que nós precisamos dizer. Precisamos dizer à esposa que a amamos e precisamos de demonstrar, através de alguns desta relação, de alguns elementos práticos, em que ela se apercebe de que continua a haver um profundo interesse do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, e os filhos entendem, apercebem-se o quão grande é o amor de seus pais por eles. E até quando discordamos deles, nós nos continuamos a amar. Nós continuamos a estar com eles. Muitas vezes nós precisamos de reorganizar, reprogramar a nossa própria vida. Isto é depois de pararmos um pouco. Então, no contexto das 3 parábolas, onde há perdas e onde há luta por recuperar o que se perdeu. Era muito fácil para o pastor que perdeu uma das ovelhas entre 100. Muito bem. Há reprodução no rebanho. Amanhã, em vez de termos 100, temos 101. Mas reparem que o elemento, a unidade aqui é extremamente importante. A unidade, um é extremamente importante. Nós hoje vivemos num meio de números onde 1 em 100 não conta nada. E agora nós estamos aqui a viver diariamente de relatórios, de estatísticas. Quando nós ouvimos dizer que em determinados dias na Itália ou em França morreram no mesmo dia mais de 500 pessoas, aqui morreram 14. O que é que são 14? São 14. Podia ser é uma pessoa. Podemos ter um filho, ou 2, ou 3, ou 4. É um. Não podemos perder nenhum deles. Então há aqui um esforço humano, representado pelo pastor, e neste caso será Jesus, na procura da ovelha perdida, que nos deixa para nós um exemplo como nós devemos esforçarmos-nos ao máximo por recuperar no seio da nossa família alguma coisa que se tenha perdido. Temos a perda da moeda e há um esforço desta mulher em recuperar a moeda. Tinha 10, perdeu 1. Ela há de aparecer. Mas não, ela não descansou, fez tudo, varreu a casa, procurou em todo o canto até encontrar. E reparem que o grande elemento das 3 parábolas está na fase final das parábolas. A alegria inerente ao facto de que o que estava perdido foi reencontrado. Não só a ovelha, não só a dracma, como o filho. Se transforma em alegria. Uma alegria que leva o pastor a convocar os seus vizinhos, ou a mulher que encontrou a dracma, a convidar as suas amigas, ao pai, que depois do reencontro com o filho pródigo, convida todos em sua casa para um grande banquete, uma grande festa, para celebrar o reencontro, o abraço. Já faltava há muito tempo. E muitas vezes no nosso lar, o que falta é um abraço que há muito tempo ele não está presente. Nós deixamos de dar abraços, nós deixamos de dar beijos, nós deixamos de usar as frases que criam algum encanto e estímulo nas relações entre no lar, em todos quantos fazem parte do nosso lar. Há aqui a perda de um filho que abandona a casa. É muito comum nos nossos dias os filhos abandonarem a casa muito cedo, ou irem viver com um amigo. Para nós é uma perda grande. E a perda maior quando a saída do filho de casa é uma saída que ele forçou. Não só porque deixou um vazio, mas porque foi, de certa forma, com alguma amargura no coração. Nós não podemos permitir que o nosso coração, no convívio da nossa família, possa albergar algum ressentimento. Não. Nós lutamos para que todas as nossas relações sejam o mais transparentes e amorosas
possíveis. E daí vem alguma tristeza, às vezes, dos pais, quando os filhos não entendem. Muitas vezes nós chegamos à conclusão que os nossos filhos não estão a entender o quanto gostamos dele. E porque já passamos por experiências semelhantes àquela pela qual ele vai passar e já cometemos os nossos erros, nós tentamos evitar e chamá-lo à razão, ainda que ele não nos ouça e quebre o nosso coração. Mas vamos manter a nossa postura. Lá à frente, haveremos de lhe dar o abraço e haverá o nosso reencontro. Então, uma perda no contexto do lar é sempre uma perda que nós nunca aceitamos. Nunca aceitamos de maneira alguma, nem nunca desistimos do reencontro em relação a esta perda. A moeda estava em casa. Na segunda parábola, a moeda estava em casa. Estava perdida. E muitas vezes nós temos o perdido dentro do nosso próprio lar. Quando não há esta relação, ela está perdida. Quando não temos contacto, ela está perdida. Só precisamos de recuperar. Ora bem, dentro do lar, aquilo que nós precisamos mais de encontrar é uma boa vontade sem fim, capaz de restabelecer diálogos que ajude esta boa vontade, que ajude a ultrapassar algumas diferenças ou algumas pequenas contendas que vão surgindo, que não sendo solucionadas, passam ou podem se tornar gravosas. O que não se deve perder nesta vida? O que é que nós não podemos perder nesta vida? O que é que nós podemos dizer que esta será, então, uma perda inaceitável? Não podemos perder a esposa. Temos que lutar. Temos que lutar. Por mantê-la ao nosso lado e por nos mantermos ao lado dela. Porque há sempre uma razão para a quebra de uma relação. Então nós precisamos perguntar qual é a razão. E nós precisamos de ultrapassar essa questão, esse problema, essa dificuldade, essa contenda, aquilo que nos divide. Então todos nós precisamos de ceder um pouco de terreno para nos reencontrarmos de novo. A perda de um lar, a quebra de um lar, a quebra de um matrimónio é uma perda incalculável. Nós não conseguimos pensar nos danos emocionais para nós, para os nossos filhos, para os nossos sogros, para os nossos amigos, que esta perda nos traz. Portanto, vamos evitá-la a todo o custo. Há sempre uma forma de contornar o problema. Não há nenhum problema humano que não tenha solução. Só nos leva à quebra o problema que nós quisermos que nos leve lá. Só porque não temos boa vontade, então, ou não queremos. Então, o que é que nós não podemos perder nesta vida? Ora, não podemos perder a esposa, não podemos perder o filho, não podemos perder o contacto com a nossa comunidade, igreja, com os nossos irmãos em Cristo. Não podemos perder o nosso contacto, isto é, a nossa comunhão com Deus. O Senhor Criador dos céus, da terra, do mar, aquele que enviou o seu amado Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, o que nos estabiliza emocionalmente e espiritualmente e nos dá esperança em relação ao futuro. Isto constitui o líder do nosso lar, o alicerce sobre o qual a nossa própria casa é construída. Nós não podemos perder esta comunhão. Não podemos perder o senso da direção de Deus. No contexto da família e em todos os contextos da nossa própria família. Deus quer dirigir-nos. Uma família sem rumo, uma família sem direção, ela está vulnerável. Ela corre perigos. E nós não podemos criar pontos fracos e vulneráveis na nossa própria família. Ora, tomar decisões radicais capazes de pôr em causa a estabilidade do nosso lar não deve ser tomado. Ou decisões radicais sem primeiro pedirmos a orientação de Deus também não devem ser tomadas. Nós não podemos namorar nem casar sem a orientação de Deus. Sem esta aprovação divina. E também não nos podemos separar sem a aprovação de Deus. E acham que alguma vez Deus vai aprovar a nossa separação? Só em limites extremos. Há sempre limites extremos. Mas para nós cristãos, podemos contornar esses limites. Então nós precisamos de ouvir a voz de Deus. A fé em Deus leva-nos
a suportar aquilo que muitas vezes é insuportável. O cristão, o crente em Jesus Cristo, o discípulo de Jesus, tem vitaminas suplementares. O pai que nós encontramos aqui na parábola, ele esperou. Não sabemos quanto tempo esperou, mas esperou. E no seu coração havia esta expectativa do retorno do filho. Ele lá sentava, olhar à distância, até que um dia seu filho regressasse. Mas mantinha uma disposição de coração extraordinária. É esta boa vontade. Um pai misericordioso. E nós não podemos ser outros pais senão misericordiosos, afáveis, comunicáveis e de coração aberto. O filho cometeu um erro. Cometeu. E nós, como pais, cometemos erros também. Não são só os filhos que cometem erros. E às vezes, muitos dos erros dos filhos são por nossa culpa. Nós é que os provocamos e eles, em reação, cometeram alguns erros. Não é o caso do filho aqui. O filho foi para o mundo. Começou a fazer coisas das mais desagradáveis possíveis e imaginárias. Nós podemos perder o nosso filho para o mundo. Ele pode... Irmão, reparem, estamos a falar em tese, mas é uma tese que pode acontecer e acontece com muitos pais. Eles podem fugir para o mundo da droga. Os seus amigos podem desviá-lo para o mundo perigoso do álcool e de muitos outros vícios. Mas nós não podemos dar os nossos filhos como perdidos. Nós vamos esperar de coração aberto a sua chegada. E quando ele nos bater à porta, nós temos a porta aberta para eles entrarem. E para este abraço. A fé ajuda-nos também a ver além da situação em que nós podemos estar a viver neste momento. A palavra de Deus contém um conjunto de promessas dizendo que cada manhã a nossa esperança e a nossa fé se renova em cada dia. A nossa fé e a nossa esperança se renova. Pronta para enfrentar as dificuldades e saber esperar. A fé leva-nos a vencer aquilo que, poderíamos dizer, é humanamente impossível. Mas nós, os cristãos, não aceitamos que está aí o invencível. É invencível, é impossível. Não, não há impossíveis. Nós não aceitamos a palavra impossível. Para nós é, seres humanos é, para Deus não é. Mas nós acreditamos que Deus trabalha, tem trabalhado, está a trabalhar e continuará a trabalhar no mundo, na sua igreja e na vida daqueles que são seus e na vida das nossas famílias. Porque nós pedimos a bênção de Deus para o nosso casamento, nós pedimos a bênção para a nossa família, nós apresentamos ao Senhor os nossos filhos, nos dedicamos e esperamos que Deus possa dirigir tudo, apesar das nossas fraquezas e às vezes dos nossos maus exemplos. Continuamos a apelar e a esperar na misericórdia de Deus. A fé leva-nos, então, a ver como viu o Davi quando se apresentou perante Golias. Para todos quantos faziam parte do exército de Israel, era um inimigo invencível. Para este jovem, tudo é possível em nome do Deus dos exércitos. Para um incrédulo, um descrente, pode ser impossível. Para nós, os que cremos, tudo é possível. Não perder a capacidade de aceitar esta necessidade de lutarmos pelos sonhos de Deus para a nossa família. E nós temos plena certeza e convicção de que Deus tem um sonho para a nossa família. Qual o exemplo daquilo que aconteceu com José do Egito? Deus revelou-lhe um sonho, não era somente abrangente a ele, era também à sua família. E ele partilhou o sonho em família. E quis vivê-lo em família. Ainda que a família não tenha deixado, como todos nós sabemos a história. Mas no sonho de José, quando se tornou realidade, Deus abençoou a toda a sua família através de José. Connosco acontece a mesma coisa. Podemos nem todos entender o alcance dos sonhos de Deus para a nossa família. Eu, como pai, tenho sonho para o meu filho. Eu, como marido, tenho sonho com a minha esposa. Para toda a minha família em geral. Meus sobrinhos, tenho um sonho para todos eles. E todas as famílias cristãs têm sonhos para as suas famílias. Então, convém perguntar agora. Quais são os sonhos que tu tens para a tua família? Quais são os sonhos que te embalam? São sonhos grandes. São legítimos espiritualmente falando.
pois nenhum de nós pode criar uma família temente a Deus sem dobrar o seu joelho e colocar a sua família nas mãos daquele que pode fazer o impossível e aquele que se dispõe a abençoar as famílias. Não fechar a janela da esperança. Não fechar a janela da esperança. Pode acontecer muita coisa, mas nós não podemos fechar a janela da esperança. Independentemente do problema que nós possamos estar a enfrentar na nossa família, com o nosso filho, com a nossa esposa, alguma doença. Davi deixou-nos um exemplo. Nós podemos dizer, não é um final feliz, mas deixou-nos uma lição. Ele não fechou a porta da esperança para o seu filho. O final não foi feliz. Mas mesmo assim, ele mantinha uma porta aberta no seu coração. Então, Betseba deu à luz um filho e este adoeceu. E Davi dobrou o seu joelho em oração, em jejum. Não comia nem bebia. O menino morreu. Davi se levantou, tomou banho, sentou-se à mesa, comeu. E os seus servos ficaram admirados. Por que esta mudança na atitude de Davi? Enquanto o menino estava doente, ele tinha uma atitude, ele morreu, tem uma atitude totalmente diferente. Fizeram-lhe a pergunta. Disseram-lhe, seus servos, que é isto que tu fizeste? Pela criança viva, jejuaste e oraste. Porém, depois que o menino morreu, te levantaste e comeste pão. Disse-lhe ele, disse Davi, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Janela da esperança aberta. E a seguir, porém, agora que é morta, porque jejuaria eu ainda? Poderei eu fazê-lo mais voltar? Eu iria a ele, porém ele não voltará para mim. Os desígnios de todas as famílias estão nas mãos de Deus. Perante as dificuldades, a nossa janela da esperança mantém-se aberta. Perante o infortúnio, nós permanecemos fiéis ao Senhor. Não é esta situação que levou Davi a desistir, a parar, a ir embora, a blasfemar, de maneira nenhuma. Em tudo a vontade de Deus é feita. E é neste sentido, e é neste caminho, por este caminho, que nós queremos conduzir as nossas famílias, porque de outra forma, o desastre será iminente. É dentro da vontade de Deus para a família. E Deus criou e traçou, desenhou os seus ideais para a família cristã. Não podemos perder na família a bênção de um coração quebrantado. Como encontramos este pai, que é exemplo. Quebrantado é um coração aflito. É um homem que se humilha na presença de Deus. É um homem que espera a resposta à sua oração. Ele ora com o coração quebrantado. Está junto de Deus. Não há orgulho no seu coração. Há uma dependência absoluta e total. Como nós desejamos que a nossa família, tudo o que acontece na nossa família, seja numa total e absoluta dependência de Deus. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Os aflitos de espírito. Às vezes nós pais, mães, estamos aflitos de espírito. Por aquilo que está a passar. Pelo rumo da vida dos nossos filhos. Mas não perdemos a esperança e a fé. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. De todos aqueles que o invocam em verdade. E nós, diariamente, não podemos deixar de invocar a presença de Deus e a bênção de Deus para a nossa família. Em conclusão, jamais devemos perder o senso da direção de Deus para a nossa família. Deus revelou a sua vontade na sua palavra
E nós devemos obedecer e conduzir a nossa família na vontade de Deus. Nunca devemos perder a fé na providência divina. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que abençoou no passado é o Deus que abençoa hoje, é o Deus que nos abençoará amanhã. Devemos, jamais, não devemos perder a capacidade de sonhar e a disposição de lutar pelo bem-estar da nossa família, pelos sonhos que nós guardamos no nosso coração para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o restante familiar. Jamais devemos perder esta capacidade de sonhar. Porque Deus coloca no nosso coração e na nossa mente sonhos e emoções. Sonhos e emoções. Jamais devemos perder esta ideia de manter a janela da esperança sempre aberta, mesmo que as paisagens sejam sombrias. A nossa casa, a casa da nossa família, mantém sempre aberta a janela da esperança. Nunca a feche-se. Jamais devemos perder a bênção de ter um coração quebrantado, um coração que procura Deus, um coração que entrega a família aos cuidados de Deus. Nosso desejo é que Deus abençoe muito cada família, cada pai, cada mãe. Todas as famílias da terra devem procurar a bênção do Senhor. E Deus está disponível para abençoar todos. Que o Senhor nos ajude a procurar os verdadeiros objetivos que devem conduzir a nossa vida em família. Que o Senhor nos ajude a colocar a nossa família num patamar elevadíssimo de consideração, procurando sempre, ainda que com sacrifício, o bem-estar de toda a família. Nunca desistas dela. Que Deus te abençoe. Amém. Pode ser grande a aflição, mas eu sei, não estou esquecido. Não é bom meu coração, mas não estou abandonado. Tirei-me o ar dos pulmões, até as pedras cantarão glória a Deus. Levem tudo que há em mim, verão das mãos levantadas ao céu. Podem-me camar, a cruz para sempre falará. Sempre pergunto porquê, mas eu sei, não estou esquecido. Ainda que possa sofrer, eu não estou abandonado. Tirei-me o ar dos pulmões, até as pedras cantarão glória a Deus. Levem tudo que há em mim, verão das mãos levantadas ao céu. Podem-me calar, a cruz para sempre falará. Perdão eu dou aos inimigos,
sem bondade, pois eu sou livre. O preço foi pago na cruz, o sangue vertido do meu Jesus. Tirei meu ar dos pulmões, as pedras cantarão glória a Deus. Levem tudo que há em mim, verão com as mãos levantadas ao céu, podem me calar, podem me calar, podem me calar. A cruz para sempre falará. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo dia, obrigado pela bênção, Senhor, deste culto. Obrigado pela bênção da Tua Palavra, pelo desafio e estímulo que ela nos deixa. Obrigado por todo o Teu povo espalhado pelo mundo. Obrigado pelo Teu povo que compõe esta comunidade, a Igreja Batista de Leiria. Obrigado por todas as famílias, Senhor. Nós queremos pedir por cada uma que Tu as possas abençoar. Obrigado porque estiveste connosco neste tempo em que nos encontramos nos nossos lares em confinamento, Senhor. E obrigado porque agora nos vais ajudar, Senhor, neste novo período e desafio para as nossas vidas, para a vida das nações também, Senhor. Oramos não somente por nós, mas por todo o mundo e por todas as famílias, principalmente aquelas que estão enlutadas ou aquelas cujos familiares estão doentes ou atingidos por este vírus, Senhor, que Tu possas visitar as suas vidas, consolar e confortar os seus corações, aliviar as suas dores, Senhor. Continua a dar-nos a graça, Senhor, de sentirmos a Tua boa mão sobre cada um de nós. Uma vez mais, entregamos todos os irmãos e irmãs nas Tuas mãos, pedindo para eles e sobre eles as Tuas bênçãos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.